Possíveis raças alienígenas, DG 17 junho, 2019. Lembramos que não há quaisquer provas de que estas informações sejam verídicas. Simplesmente está apresentando esta matéria como entretenimento e não afirma que seja real, ou não. Lista de possíveis raças alienígenas, letras DG de Dracoborgs, ou Dracoborgs. Formas cibernéticas controladas por entidades reptilianas. Este grupo também inclui aquelas formas que são animadas pelas entidades sobrenaturais caídas, sejam os Greys, similares aos humanos, mecânicas, ou outra configuração. Alguns sugerem que infiltradores deste tipo com aparência humana possam existir na sociedade, e que certas características podem revelá-los, tais como os olhos, um leve cheiro de enxofre, ou traços não refinados, sem impressão digital, ou orelhas e outras partes do corpo que parecem ser artificiais. Também podem ser formas cibernéticas controladas por entidades humanas, ou humanos com implantes, ou cirurgicamente alterados a tal extremo que se tornarem de natureza cibernética, contudo ainda retendo a matriz da alma. Dragonworms, ou vermes dragões. Estas criaturas são, pela maior parte, subterrâneas e têm sido avistadas em ocasiões bem raras. Embora sejam uma mutação da raça serpente, que ao passar dos séculos perdeu o uso de seus membros por atrofia, aparentemente fazem parte da conspiração reptiliana. Os vermes dragões são, de acordo com algumas fontes, muito inteligentes. Algumas vezes eles têm sido descritos como uma lesma, ou vermé, reptiliano gigante. Dwarfs, ou anões. Humanos diminutos que, alegadamente, têm sido encontrados dentro ou perto de cavernas em várias partes do mundo, inclusive no norte da Califórnia, no sudeste do Arizona e no sudoeste do Novo México. Alguns deles são associados aos OVNIs, embora a maior parte dos avistamentos de anões relatados em conexão aos OVNIs sejam na verdade avistamentos de Greys saurianos. Esses não devem ser confundidos com os pequenos espíritos da natureza que alguns acreditam ser celestes por natureza, todavia tendo a habilidade de, às vezes, aparecerem em formas sólidas ou semissólidas. As raças de anões são, supostamente, como os humanos, mas têm em média 90 cm a 1,20 m de altura, embora às vezes possam ter somente 60 cm. Como os gigantes, esta estatura pode ter sido resultado de uma anomalia genética que ocorreu devido à separação de suas raças com o grupo genético internacional. Alegadamente, pela maior parte vivem em sistemas subterrâneos, como medida de segurança. E, como foi dito acima, alguns possuem a tecnologia de discos aéreos e a capacidade de viagem interplanetária. Gizan, ou Gizanos. O povo Gizé foi mencionado pelos Pleiadianos, os contatos de Billy Meyer, bem como outros. Eles podem ter alguma conexão com o povo estranho e a tecnologia alegadamente encontrados nos profundos labirintos sob o Egito, que algumas vezes foram relatados por exploradores. Dizem que os Gizanos se vestem como os antigos egípcios. Alegadamente há, de acordo com Ledinger de Gerizet, uma enorme caverna sob o Egito, a qual é habitada por seres que têm laços de amizade com algumas agências do governo dos Estados Unidos. Algumas fontes indicam que estes povos podem pertencer a uma sociedade controlada pelos reptilianos, embora ainda haja muito mistério sobre o Império de Gizé. Graios, ou Grailos. Estas entidades são saurianos do tipo Grey que, aparentemente, são menores em estatura do que os Greys geralmente encontrados, com torso e membros muito finos, contudo muito fortes. Greys, THE, ou os verdes. Humanos de estatura normal, todavia possuem pele de cor oliva esverdeada. Eles declaram pertencer aos domínios subterrâneos ou cavernosos sob a Europa, ao qual chamam de Terra de São Martim. Greys, THE, ou cinzas. Para simplificar, usaremos sempre o nome em inglês Greys. Em inglês americano a grafia é Greys, pequenos hominídeos neosaurianos, muito prolíficos e inteligentes. É possível haver aproximadamente 30 tipos de Greys. Eles podem ser a força intelectual por detrás da raça da serpente. Os Greys agem baseados na lógica e operam com instinto predatório, e na maioria dos casos são emocionalmente insensíveis aos humanos.
Como outras entidades reptilianas, eles se alimentam dos fluidos vitais humanos e animais, esfregando uma fórmula de proteína líquida em seus corpos, para ser absorvida pela pele. Eles excretam pela pele também. Os greys variam em estatura de 1 m até 1,35 m, em média, com a cor da pele que vai desde branco acinzentado, até cinza amarronzado, ou desde cinza esverdeado, até cinza azulado. Os greys são extremamente enganadores e, embora hajam dentro da lógica, para eles é lógico o fato de usar formas complexas de enganação para alcançarem suas metas. Eles são as entidades alienígenas mais comumente observadas durante encontros com OVNIs.